neonatal. Um tema extremamente importante, de grande relevância clínica, e que tem por objetivo modificar a história natural de doenças que são devastantes, que podem evoluir muito mal, levando até o óbito de pacientes, mas que, se diagnosticadas precocemente, elas são potencialmente tratáveis em muitos casos. Mas o sucesso desse tratamento vai depender exatamente de o início em fase pré-clínica, ou seja, antes da instalação dos sintomas. Esses testes de triagem, eles são realizados pelos programas de triagem neonatal, chamado PTN. Quais são os critérios para incluir uma patologia no programa de triagem neonatal? Bom, primeiro, ela não pode ser facilmente identificável pelo exame clínico, é óbvio. Se pelo exame clínico eu já identificasse de maneira simples, não haveria necessidade de criar um teste, estabelecer um protocolo clínico para triar esse quadro. Um outro aspecto é ter uma repercussão clínica importante, de relevância, que possa trazer morbimortalidade ao paciente. Precisa também ser uma doença não excessivamente rara, então ter uma prevalência que justifique ela ser triada em grandes grupos populacionais. Ela precisa ter um método de detecção simples, que seja de baixo custo e aplicável em larga escala, já que ela deve triar a grande maioria, se não, se possível, até toda a população neonatal. Precisa dispor de medidas de tratamento que melhorem o prognóstico e de serviços que façam o segmento do paciente, o aconselhamento genético e o tratamento desse paciente. A portaria 822 de 2001, ela foi estabelecida justamente com o objetivo de normatizar a questão dos testes de triagem neonatal. Então, ela objetivou desenvolver ações de triagem em fase pré-sintomática, o acompanhamento e o tratamento das doenças congênitas detectadas no programa de triagem neonatal. De preferência, o ideal é que isso se dê em todos os nascidos vivos, para que eles tenham acesso ao teste, um incremento da qualidade desse teste, da capacidade instalada de laboratórios especializados para a realização dessas testagens e serviços de atendimento para essa realização, assim como uma organização e regulação de todo o conjunto dessas ações de saúde. O primeiro teste de grande relevância é o teste do pezinho, é o teste de triagem neonatal mais conhecido pela maioria de vocês, se não por todos vocês. Ele é realizado, ou deve ser realizado, entre o terceiro, quinto até o sétimo dia de vida, portanto, na primeira semana de vida. Não se deve fazê-lo antes de 48 horas de aleitamento materno, porque os hormônios maternos podem interferir nesses resultados. O próprio metabolismo materno, nas primeiras 48 horas pós-parto, pode interferir nesses resultados. E não deve ser feito após os 30 dias, por quê? Porque existem doenças que podem se instalar nesses primeiros 30 dias. Então, isso reduz a chance de instituir-se o tratamento precoce das doenças. Como ele é realizado na rede pública, que é onde a maioria dos pacientes o faz? A mãe comparece ao posto de coleta, nas unidades de saúde, preenche uma ficha cadastral da criança, é feita uma pequena punção do calcanhar do bebê. Esse sangue tem que se aguardar o pingar do sangue e ele é dissolvido em papel filtro. Ele é encostado no pezinho quando ele pinga e preenche, então, os diversos espaços onde está o papel filtro com esse sangue.
se deve evitar sempre ficar apertando o pezinho do neném no momento da coleta, porque isso vai gerar hemólise e vai falsear o resultado do exame, vai atrapalhar esse exame. Então, após a coleta, se aguarda a secagem em temperatura ambiente por cerca de 2 horas, e então se encaminham os papéis filtro ao laboratório. Aqui vocês têm o exemplo do teste do pezinho, olha como é. Observe que o profissional com a mão enluvada, após ter feito a punção no calcanhar do bebê, no pezinho do bebê, ele aguarda a gota pendente, ele aguarda que a gota seja formada e caia por sobre o papel filtro. Ele faz o movimento com o pezinho para auxiliar na drenagem desse sangue, mas ele não fica apertando o local de punção para não causar uma hemólise aí excessiva que vai alterar o teste. Quais são as patologias que são analisadas, estudadas no programa de triagem neonatal? Atualmente nós temos a fenilcetonúria, o hipotiroidismo congênito, as hemoglobinopatias, a fibrose cística e a deficiência de biotinidase. Porque nós estamos na fase 4 de implantação do programa de triagem neonatal. Na fase 1, nós tínhamos apenas o hipotiroidismo congênito e a fenilcetonúria. Na fase 2, foram acrescidas as hemoglobinopatias. Na fase 3, foi acrescida a fibrose cística. Na fase 4, além do hipotiroidismo, da fenilcetonúria, das hemoglobinopatias e da fibrose cística, temos a deficiência de biotinidase e a hiperplasia adrenal congênita, que ainda não está contemplada até o presente momento nos nossos testes. Quais são os pontos importantes da triagem neonatal? Fazendo um reforço para vocês. Essa coleta precoce entre 3º, 5º e 7º dia de vida. Um processamento rápido entre 48 e 72 horas é o ideal, para que em seguida se faça a busca ativa dos casos positivos por ligação telefônica, já que esse número vai constar no cadastro que é feito pelo paciente no momento da coleta. E é fundamental haver agilidade e eficiência na investigação confirmatória. Para quê? Para eu iniciar o tratamento o mais precoce possível. Muita atenção para os pacientes, para os recém-nascidos prematuros. Isso pode, devido ao metabolismo do prematuro ser diferenciado em relação ao metabolismo do recém-nascido a termo, gerar alterações nos resultados dos testes de triagem. Todas as reações metabólicas que determinam os erros inatos e que determinam essas doenças estudadas no teste do pezinho, elas são reações enzima-substrato, ou seja, eu tenho uma enzima que vai atuar sobre determinada substância para produzir uma outra substância, ou seja, um substrato. E essa reação enzima-substrato, ela é catalisada por coenzimas, ou seja, existe a ação de coenzimas por sobre as enzimas para essa produção. E essas coenzimas vão, então, gerar produtos específicos. Entender essa questão bioquímica é fundamental para entender a fisiopatologia das doenças triadas pelo teste do pezinho. Por exemplo, a fenilcetonúria, né? Ela é uma herança autossômica recessiva, tá? Onde existe um risco menor de transmissibilidade desse quadro, geneticamente falando, que é igual a 25% para cada caso, né? Existe na fenilcetonúria a ausência ou deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase, que, então, por estar ausente, ela não vai fazer a conversão hepática da tirosina em fenilalanina. E, portanto, essa fenilalanina vai ou melhor dizendo, a tirosina vai se acumular, porque essa tirosina iria ser convertida em fenilalanina pela fenilalanina hidroxilase.
Como eu tenho pouco enzima ou nada de enzima, eu não consigo realizar a reação, e então a tirosina se acumula e vai gerar os sintomas clínicos, como atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência mental, distúrbios comportamentais, convulsões, tá? E outros sintomas. Quais são os valores de referência da fenilalanina, que eles são citados no teste do pezinho, quando o pezinho, quem já viu os resultados sabe que tem, que é um pezinho que como é que a gente chama? Carimbado na carteirinha do recém-nascido, né, na caderneta da criança, e lá vai ter o valor que foi detectado de fenilalanina e se aquele e a referência. E aí, pela referência, você vai perceber se aquele valor é normal, se o paciente tem hiperfenilaninemia ou fenilcetonúria. Então, o valor é normal entre 2 e 4, uma hiperfenilaninemia entre 4 e 10, e a doença em si, quando ele está acima de 10 miligramas por decilitro. Lembrando que é necessário sempre confirmar o diagnóstico e que o tratamento da fenilcetonúria consiste numa fórmula metabólica isenta da enzima fenilalanina, que deve ser iniciado este tratamento com 15 dias de vida, portanto, muito precoce, e para que eu inicie com 15 dias, eu preciso desse resultado de teste do pezinho antes desse momento, desses 15 dias, e precisa ser um tratamento extremamente rigoroso nos primeiros 3 anos de vida da criança. Tempo de duração, isso precisa ser avaliado caso a caso. Eu posso tratar até 5 anos, eu posso tratar até a adolescência, eu posso tratar e devo tratar sempre. Ele é benéfico em qualquer idade. O ideal é que ele seja mantido sempre, a partir do diagnóstico. Já o hipotiroidismo congênito, ele é um distúrbio metabólico sistêmico causado pela insuficiência na produção ou secreção dos hormônios tireoidianos. Por que eles são produzidos de forma insuficiente ou secretados de forma insuficiente? Por causa de defeitos anatômicos ou funcionais, ou por resistência periférica. Clinicamente, teremos aumento de TSH, baixos níveis de T4, melhor dizendo, laboratorialmente, aumento de TSH e baixos níveis de T4. Existem casos familiares onde você tem erro inato do metabolismo e deficiência da síntese do hormônio tireoideano. Então, você tem vários elementos da família com esses quadros. É uma herança autossômica recessiva, portanto, com risco de 25% de recorrência. A associação com malformações cardíacas, gastrointestinais e cerebrais é frequente e tem uma associação, uma frequência aumentada em recém-nascidos que têm síndrome de Down, tanto que é protocolo nos pacientes com síndrome de Down a dosagem seriada dos hormônios tireoidianos para avaliar a possibilidade do desenvolvimento de hipotireoidismo congênito. O acompanhamento desses pacientes deve ser realizado de maneira contínua em ambulatórios de especialidades. Eles devem receber a levotiroxina diariamente, idealmente iniciando nas 3 primeiras semanas de vida. Observe, então, que também é uma doença que necessita de um diagnóstico extremamente precoce, porque se eu devo iniciar nas primeiras 3 semanas, eu preciso desse resultado antes disso, e eu vou manter esse medicamento por toda a vida, essa reposição do hormônio tireoidiano. Eu preciso também do acompanhamento multidisciplinar regular, fazer ajuste das doses da medicação, monitorar laboratorialmente o paciente dosando T4 livre, T4 total e TSH, e fazer uma avaliação psicométrica anual. Por que isso é importante? Avaliar esses testes de habilidades do paciente,
porque existe um risco de desenvolvimento de deficiência mental por conta do hipotireoidismo congênito. Então, eu preciso avaliar como está o intelecto, o desenvolvimento intelectual, as habilidades cognitivas do meu paciente. Quando eu tenho diagnóstico tardio, eu vou ter retardo mental e baixa estatura. E eu preciso tratar sob pena de ter prejuízos no crescimento, na saúde geral e na performance. Então, o tratamento, ele visa dar um plus nessas áreas. Porque se eu não trato, se eu faço diagnóstico tardio, eu vou ter um paciente, uma criança, um adolescente, um adulto extremamente baixo, com uma estatura de anão mesmo, né, de acondroplásico, e com retardo mental grave e irreversível. Já as hemoglobinopatias, onde se destaca a anemia falciforme, mas tem também as talassemias, é uma herança autossômica recessiva, então é o nosso modelo principal de estudo dentro das hemoglobinopatias, uma herança autossômica recessiva, onde há modificação estrutural da hemoglobina, gerando uma forma anormal, o que a gente chama de hemoglobina S. A análise dessa hemoglobina é feita pela eletroforese de hemoglobina, por focalização isoelétrica, chamada FI, ou pela cromatografia líquida de alta resolução. Aqui uma eletroforese de hemoglobina para vocês conhecerem. Na eletroforese de hemoglobina, vocês podem se deparar com a hemoglobina A e a hemoglobina S, como aparecem os dois bondeamentos. Vocês podem se deparar apenas com a hemoglobina A e apenas com a hemoglobina S. Então, o paciente ele pode ter o fenótipo AS quando tem hemoglobina A e S, AA quando ele tem apenas a hemoglobina A e SS quando ele tem apenas a hemoglobina S. Portanto, ele é um paciente com a doença, com a anemia falciforme. E aqui cabe falar de algo que vocês vão se deparar com uma certa frequência nos resultados do teste do pezinho, que é o chamado traço falcêmico. O que é traço falcêmico? É a presença da hemoglobina S desse fenótipo AS, valendo ressaltar que ele não é doença, ele é um risco teórico de transmissão da doença para um filho, né? Então, a mãe tem risco de transmitir a doença para um filho. O pai tem risco de transmitir a doença para uma filha. Porém, ele só vai fazê-lo se o outro cônjuge tiver também doar no momento da formação da hemoglobina, outra hemoglobina S, e ele tiver, então, o fenótipo SS. Aqui, ó, vocês observem que ela é uniparental, então você pode ser o pai na coluna, na horizontal ou na vertical, ele pode ser A ou S. A mãe pode ser A ou S. Se cada um doa um A, o paciente é AA. Se um doa o A e o outro S, ele é AS. Justamente ele tem o chamado traço falcêmico. E se ambos doam a hemoglobina S, ele é um paciente com a anemia falciforme, né? Então, a formação da hemoglobina S e, consequentemente, o que a gente chama de falcização das hemácias. O que é falcização? Essa hemácia em forma de foice. Uma hemoglobina anormal, falciforme, comparando a uma hemoglobina normal, né? Que é uma hemácia redondinha, né? Essa hemoglobina normal não vai carregar adequadamente oxigênio, justamente pela anatomia dela que não o permite, e ainda vai gerar o quê? Bloqueio do fluxo de sangue. Ou seja, ela vai favorecer episódios trombóticos de oclusão, que são extremamente comuns na grave doença que é a anemia falciforme. E onde acontece o quê? Hemólise, né? Justamente por causa dessa falcização, as vasoclusões, essas obstruções de vaso, a anemia, porque há essa hemólise, então o paciente vai ter anemia entre 6 e 9 gramas em cada 100 ml
de hemoglobina, a hemoglobina vai gerar entre 6 e 9, hiperbilirrubinemia, icterícia, pigmento biliar, tudo isso é encontrado, a expansão da medula óssea, porque ela acaba produzindo formas jovens, né? Existe, em caso de infecção pelo parvovírus humanos, pode haver crise de aplasia medular, né? Ou seja, a medula parar de agir, parar de atuar e ficar aplásica, e o pâncreas, ele filtra de maneira alterada. Há uma filtragem esplênica alterada, aumentando os riscos de infecções por germes encapsulados, ou seja, o paciente com anemia falciforme tem uma deficiência imunitária, tem uma baixa imunidade por essa filtragem esplênica alterada. Há ainda sequestro de glóbulos vermelhos, ou por processos agudos ou crônicos, uma fibrose progressiva do baço, uma necrose avascular da medula, gerando crises álgicas, podendo acontecer síndrome Montebourg, necrose de cabeça de fêmur, osteomielite pode acontecer, síndrome torácica aguda, úlceras crônicas pela vasculopatia cutânea e o priaprismo, né, que é o pênis que fica em ereção e tem dificuldade de retornar para a condição de relaxamento, né, de pós-ereção. Pode acontecer retinopatias proliferativas, acidente vascular encefálico, acometimentos renais com tubulopatias ou insuficiência renal crônica, atraso do crescimento e desenvolvimento puberais, e o diagnóstico precoce diante de todo esse quadro, toda essa riqueza de possibilidades clínicas, é justamente visa diminuir a morbimortalidade. Porque o impacto, ele é alto nos primeiros 5 anos. Se eu diagnostico e começo o tratamento, o impacto da taxa de mortalidade vai cair de 25% para 3%, tá? Por quê? Eu faço a profilaxia contra essas infecções recorrentes e eu oriento a família quanto a como proceder no caso das crises falcêmicas, procurar imediatamente assistência de saúde, e tudo isso vai fazer uma grande diferença e reduzir muito a mortalidade dos pacientes, já que é um quadro de extrema gravidade. Falando agora um pouquinho da fibrose cística, ela é uma doença mais comum nos caucasianos, também uma herança autossômica recessiva, onde há mutações da proteína reguladora de condutância transmembrana, que é a CFTR, que regula o transporte do cloro nos pulmões. Então, ela sofre mutação e não vai transportar o cloro adequadamente, né? Nem nos pulmões, nem no trato respiratório superior, nem no pâncreas, nem no fígado, nem nas glândulas sudoríparas, nem no trato geniturinário, ou seja, em lugar nenhum. E isso vai gerar o quê? Manifestações clínicas como insuficiência pancreática exócrina, doença pulmonar obstrutiva crônica e acúmulo pela insuficiência pancreática, acúmulo e extravasamento para o sangue da tripsina imunorreativa. E essa substância, a tripsina, é que é dosada no teste. Se ela acumula, se ela extravasa, provavelmente o paciente tem fibrose cística. Um diagnóstico clínico inicial é difícil. Se eu faço detecção precoce, eu instituo medidas profiláticas para reduzir morbimortalidade, mas eu preciso de exames confirmatórios. Justamente como a ação, ou melhor, a não ação da enzima, né, a mutação que a enzima sofre é diretamente relacionada ao cloro, é ele que é dosado juntamente com o sódio. E o paciente tem um suor salgado, que a gente chama, né? É a famosa doença do suor, é a fibrose cística. Falando um pouquinho da hiperplasia adrenal congênita, também uma herança autossômica recessiva, que vai levar a várias deficiências enzimáticas, sendo que a principal é a da 21-hidroxilase.
ela está diretamente relacionada com virilização pré-natal da genitália no sexo feminino. Crises de perda de sal, que podem levar a óbito pelas síndromes perdedoras de sal, e virilização pós-natal progressiva, se não tratada. As deficiências enzimáticas da hiperplasia adrenal congênita levam ao acúmulo de metabólitos precursores da síntese do cortisol e da aldosterona, ou seja, hormônios. Acumula 17-hidroxiprogesterona e é ela que é dosada na triagem neonatal. Por isso, esse excesso de hormônio é que vai gerar o processo de virilização, né? Excesso de aldosterona, então são esses hormônios, esses metabólitos alterados que são produzidos é que vão gerar clinicamente a virilização. A deficiência de biotinidase, outra doença pouco estudada e que pode ter consequências muito sérias, inclusive levar ao óbito, à morte, é um erro inato do metabolismo chamado acidemia orgânica, que resulta da deficiência secundária da biotina, que vai levar à deficiência múltipla das carboxilases, porque a biotina está atuando como cofator em várias reações químicas envoltas na produção das carboxilases. Também uma doença genética de cunho autossômico recessivo. Os sintomas surgem entre o 2º e 5º mês de vida, sendo que a nossa população, em geral, tem deficiência parcial, um caso para cada 110 mil casos. E a clínica é extremamente variável, pode ir de convulsões, dermatites, atraso no desenvolvimento, até retardo mental, coma e morte, principalmente no caso de tratamentos tardios. Lembrando que essa é uma doença evitável com diagnóstico precoce e tratamento precoce, e basta para tratá-la administrar biotina via oral, 5 a 20 miligramas dia, e você tem um paciente isento de sintomas e sem riscos de complicações. Vamos agora falar, saindo do teste do pezinho e de todas as doenças que ele tria, vamos falar do teste da orelhinha, que é um teste auditivo infantil importantíssimo por causa da elevada incidência de déficit auditivo infantil. Então, são 5 pessoas, 5 recém-nascidos para cada 1.000 nascidos vivos têm déficit auditivo, e metade dessas perdas são de causa genética, embora alguns fatores perinatais aumentem o risco. Por exemplo, asfixia, então Apgar abaixo de 6 no 5º minuto, uma história familiar de surdez congênita, né? Porque aí vai ter uma causa genética, lembrando que a metade dessas perdas são de causa genética. As toches podem afetar esse conduto e essas estruturas auditivas. Uma hiperbilirrubinemia, então acima de 15 miligramas por decilitro no recém-nascido a termo e acima de 12 no recém-nascido pré-termo. A sepse ou meningite, então quadros infecciosos, hemorragia intraventricular muito comum em prematuros extremos, quadros convulsivos, anomalias craniofaciais, aí você vai ter alterações relacionadas com a anatomia dos condutos e das estruturas do aparelho auditivo, outras malformações como espinha bífida, outras cromossomopatias, uso de drogas que gerem ototoxicidade, lembrar do Bactrim, que é uma droga extremamente ototóxica e que já foi muito utilizada para amidalites, erroneamente, né? Com certeza. Pacientes que têm peso ao nascer inferior a 1,5 kg, 1,5 kg, e pacientes que ficaram sob ventilação mecânica por mais de 5 dias. Outras situações, como é que você avalia uma alteração, né? Déficit auditivo nesse teste, quando existe perda acima de 25 decibéis no melhor ouvido. Então, quando você avalia e em um deles você tem uma perda superior a 25 decibéis, segundo a classificação da OMS de 2014, que classifica a perda em leve, se ela é entre 26 e 40 decibéis, moderada entre 41 e 60 e grave entre 61 e 80, ainda tendo a perda profunda
acima de 81 decibéis. A não correção desse déficit vai gerar prejuízos, claro, na fala, primeiramente, porque aprendemos a falar porque ouvimos, então quem não ouve não iniciará a linguagem, ou iniciará quem ouve parcialmente uma linguagem com atraso, uma linguagem precária, prejuízos na comunicação de maneira geral e também no desenvolvimento cognitivo. Qual é o momento ideal para realizar o diagnóstico? Antes de 3 meses de vida e começar a tratar antes dos 6 meses de vida. Para isso, eu preciso realizar o teste precocemente, no período neonatal. O teste realizado é o teste de emissões otoacústicas evocadas, que deve ser feito com o bebê dormindo naturalmente. Se vai colocar um fone externo ao ouvido dele, emitir um estímulo sonoro, captar o retorno desse estímulo e registrar num computador, formando um gráfico. Então, ele avalia quem? O sistema auditivo pré-neural, né? A condução do estímulo. Então, aqui, ó, vocês têm uma figura mostrando exatamente como é realizado o teste da orelhinha. O bebê está dormindo, o fonezinho é colocado, o estímulo é emitido e o aparelho vai avaliar. Vai emitir e avaliar o retorno desse estímulo e o registro gráfico desse estímulo. Outro teste importantíssimo é o teste do olhinho, ou o teste do reflexo vermelho, ou o teste de Buckner, que consiste numa avaliação muito simples e rápida com oftalmoscópio ou com retinoscópio, a cerca de um braço de distância do bebê para ver o quê? A presença ou não do reflexo vermelho, que deve ser bilateral, mediante a incidência de luz sobre a pupila. Se houver qualquer anormalidade, o reflexo branco, que a gente chama de leucoria, presença de pontos pretos ou assimetria reflexa, é necessário fazer dilatação pupilar para investigar com um oftalmologista. Aqui vocês veem o teste do olhinho. Então, a profissional abre bem o olho do bebê, o máximo que ela pode, incide a luz e verifica se ela percebe o reflexo vermelho. Aqui, a título de ilustração, um quadro onde existe reflexo vermelho anormal. Do meu lado direito, vocês têm o reflexo vermelho ausente em olho direito e presente apenas em olho esquerdo. Então, em olho esquerdo, você vê perfeitamente o reflexo vermelho, no olho direito, ele está completamente ausente. Na outra figura, a minha esquerda, vocês vão perceber que o reflexo é duvidoso no olho direito. Ele é normal no esquerdo, porém, no olho direito, ele não é igual ao do esquerdo, ele é assimétrico, ele é duvidoso, ele gera uma dúvida se realmente está ou não normal. Nessas situações de anormalidade, o paciente deve ser referido para o oftalmologista. Outro teste de grande relevância, teste do coraçãozinho, já que as cardiopatias congênitas afetam de 1 a 2 para cada 1.000 nascidos vivos. Existe uma falha diagnóstica em 30% dos casos, 10% dos óbitos infantis se dão por causa dessa situação, e o objetivo que temos é triar cardiopatias críticas, ou seja, é triar os quadros graves. Fundamental, triar quadros graves, onde o fluxo pulmonar ou sistêmico é dependente do canal arterial. O que é detectável? Cardiopatias críticas com fluxo pulmonar dependente do canal, ou seja, atresia de artéria pulmonar, tá? Cardiopatias onde o fluxo sistêmico vai depender do canal e cardiopatias críticas, ou seja, levam à morte se não detectadas precocemente, como a hipoplasia de coração esquerdo, coactação grave de aorta e as cardiopatias onde há circulação em paralelo, ou seja, a transposição de grandes vasos. Lembrando que o canal arterial ele tem o fluxo diminuído entre a primeira e a décima, entre o primeiro e 10º dia, tá? E ele fecha completamente do 3º ao 10º dia de vida.
Assim, aquelas doenças congênitas que dependem do canal arterial só vão causar sintomas após o fechamento do canal. Ou seja, a gente não vai perceber no recém-nascido, na maternidade, ainda com 24, 48 horas, a não ser que eu tenha um quadro extremamente grave, eu não vou perceber sopro, eu não vou perceber cianose, eu não vou perceber sinais de baixo débito, eu vou ter que esperar, isso só vai aparecer 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, mas eu posso detectar um quadro de grande gravidade pelo teste do coraçãozinho, tá? O teste de triagem ele é feito com oxímetro de pulso e ele objetiva detectar essas alterações antes do fechamento do canal. Quando é que eu devo realizar o teste? Recém-nascidos com mais de 34 semanas, após 24 horas de vida e antes da alta da maternidade, tá? Então, olha só, em torno de 48 horas de vida. Por que ele é tão importante? Porque se eu for depender de detectar um sopro nessas primeiras 48 horas, de observar se o bebê fica todo roxo quando mama ou fica cansado, dificilmente eu vou ter essa clínica exuberante já nos primeiros dias de vida. Isso só vai aparecer com o crescimento do bebê, com o aumento da sobrecarga volêmica desse bebê, tá? Ou seja, depois dessas primeiras 48 horas, após uma semana, 2 semanas, 1 mês e assim por diante. E se detectado já nessa fase mais tardia pela não realização do teste, esse bebê pode evoluir a óbito e a gente não ter tempo sequer de dar o diagnóstico dele ou de tomar alguma conduta salvadora. Como é realizado o teste? Se acopla o oxímetro na extremidade do membro superior direito, então ele vai detectar a saturação pré-ductal e se faz a avaliação do resultado. Em seguida, se coloca o oxímetro na extremidade de um dos membros inferiores e ele vai detectar, então, a saturação pós-ductal. Sempre avaliar com as extremidades aquecidas, certo? Recém-nascido perde muito calor, né? Então, ele tem que estar aquecido, ele tem que estar vestidinho para fazer esse teste. O que é o normal? Quando ele satura acima de 95% em ambos os membros aferidos, ou seja, em ambas as mãozinhas, né? Com uma diferença abaixo de 3% entre essas medidas. Então, ele pode saturar, digamos, 95 de um lado, 97 do outro lado, né? Então, uma diferença inferior a 3% entre as duas medidas. O que é anormal? Quando ele satura abaixo de 95 em qualquer um dos membros, então, ele satura em um dos bracinhos, uma das mãozinhas 94, 93, abaixo de 95, ou quando ele satura de um lado em relação ao outro, tem uma diferença de saturação maior que 3%, tá bom? Então, satura 95 de um lado e 92 do outro lado, né? Então, se essa diferença é maior ou igual a 3% entre os membros, isso é anormal, é preconizado nova aferição após 1 hora. Caso o resultado seja novamente anormal, né, não foi algo momentâneo, algo de mais sério está acontecendo, eu preciso realizar um eco transtorácico nas próximas 24 horas, né? E é altamente sugestivo de alguma cardiopatia congênita mais grave. Tá aqui o teste do coraçãozinho para vocês darem uma olhada, né? Aferição no membro superior direito, tá bom? Do bebezinho, observa que ele tá todo vestidinho, né? Para se preservar o aquecimento, e claro, nesse ambiente, ele precisa estar também com o ar-condicionado desligado, ou numa temperatura que permita realmente essa aferição com uma temperatura ambiente adequada. Outro teste de grande relevância é o teste da linguinha, que avalia a anquiloglossia ou língua presa, que nada mais é do que a presença do frênulo lingual curto,
ou com tecido em excesso, que resulta em quê? Limitação de movimentação normal da língua. A língua não tem condições de mover-se adequadamente e, então, esse bebê vai ter alteração de sucção, ou pode ter alteração de sucção, dificuldade para sugar, dificuldade para engolir, dificuldade para mastigar e também, por que não dizer, dificuldades para falar, né, para articular as palavras. A avaliação, ela é clínica, ela não dói e só aqueles quadros graves precisam de correção cirúrgica. Os quadros leves não há necessidade, eventualmente o paciente pode necessitar de um acompanhamento fonoaudiológico, lembrando-se que todo problema de fala precisa de ser feita uma investigação auditiva, porque ele pode ser de causa auditiva, tá? Tudo isso precisa ser analisado. Aqui, a anatomia normal da língua e a anatomia alterada. Então, uma língua em forma de coração durante o choro indica problema no frênulo. A criança chora e tem um formato lingual diferenciado, lembrando, semelhante a um coração. Aqui eu trago ainda um artigo sobre os testes de triagem neonatal, que é um artigo brasileiro que foi publicado no ano passado, em 2020, no Jornal de Pediatria, que ele chama-se Realização dos Testes de Triagem Neonatal no Brasil, Prevalência e Desigualdades Regionais e Socioeconômicas, e ele foi publicado por Mariana e colaboradores. E eu trouxe o resumo para vocês, porque ele versa sobre vários aspectos relacionados aos testes de triagem neonatal que precisam ser mais discutidos e melhor analisados. Ele teve por objetivo identificar a prevalência e quais os fatores estão associados à realização dos testes do pezinho, da orelhinha e do olhinho no Brasil. Ele fez análise transversal de 5.231 crianças menores de 2 anos. Observem que é um N bastante grande, bastante significativo, mais de 5.000 pacientes que participaram dessa pesquisa nacional de saúde em 2013. E se descreveu prevalências e intervalos de confiança, com intervalos de 95%, da realização de 3 testes de triagem, já citados, pezinho, orelhinha e olhinho, em qualquer período, e sua associação com regiões do país, cor ou etnia, posse de plano de saúde por parte da criança que foi triada e renda domiciliar per capita. Então, eles avaliaram que essas questões citadas influenciaram ou não na realização dos testes. Usaram o modelo de regressão logística, calcularam o odds ratio, enfim. Incorporaram seus pesos amostrais, então fizeram um estudo de vulto, né, com uma amostra significativa, e o que eles encontraram? Prevalência de realização do teste do pezinho no Brasil, em qualquer momento da vida, foi de 96,5%. Logo, uma alta prevalência. Quase todas as crianças nesse estudo realizaram o teste do pezinho. Teste da orelhinha já foi um percentual um pouco menor, 65,8%, e o do olhinho com apenas 60,4%. Lembrando, ou melhor, trazendo a informação para vocês que a realização dos 3 testes foi maior naquelas crianças cujas mães apresentavam maior renda domiciliar per capita, ou seja, tinham um salário, um ganho, um poder aquisitivo mais alto, residiam no sul e sudeste do Brasil e tinham um plano de saúde. Cor e etnia não foi significativo, né? Então, mostrando que não é simplesmente uma questão de cor e etnia. O problema da distribuição de renda brasileira, ele passa muito mais pela questão econômica do que necessariamente por cor e etnia, embora saibamos que a população de raça negra é uma população que, historicamente, tende a ter níveis de escolaridade e
de renda inferiores, né, aos brancos. Infelizmente, é uma realidade brasileira. As mesmas desigualdades foram verificadas para a realização dos testes no período preconizado, com forte gradiente socioeconômico. Então, o que se concluiu? Que existem desigualdades na realização dos testes de triagem no país e que a realização desses está dentro dos prazos previstos nas diretrizes governamentais. Infelizmente, esses testes, eles são garantidos de maneira universal, de maneira pública, entre aspas, tá, gente? Porque isso não promove equidade e acesso a toda a população. Deveria promover. Os programas estão aí, é colocado na lei, toda criança tem direito a todos os testes, né? Através do Sistema Único de Saúde, de forma pública, mas na prática sabemos que, tal qual aqui, o teste do pezinho é o mais realizado, há um quantitativo bem inferior de realização dos demais testes, em especial do teste do coraçãozinho e do teste da linguinha, que são testes mais recentes e que a gente vê na experiência de atendimento em consultório que eu faço, por exemplo, e nas nossas experiências nas UBSs, dentro da docência, que um percentual muito pequeno das crianças realiza esses dois últimos testes que eu citei e todos os testes de maneira conjunta. Já o teste do pezinho, de fato, ele é realizado por um percentual muito grande de crianças, valendo lembrar, que é um outro ponto para a nossa reflexão, que o teste do pezinho não é entregue no Brasil, na realidade atual, dentro do prazo ideal. Ele tem um atraso de entrega de resultado de meses, às vezes de quase um ano, o que pode resultar em perda de vidas. Por quê? Porque o paciente pode apresentar sintomas das doenças, não ter um tratamento adequado, não ter um diagnóstico precoce adequado e evoluir mal, evoluir inclusive a óbito. Então, nos testes de triagem, sempre temos que levar em consideração, como eles são testes de triagem, que ter um resultado alterado não quer dizer necessariamente que o paciente tenha a doença, ele é um teste de triagem. Pode acontecer alguma situação, algum interferente que leve à alteração, mas um teste alterado implica em ligar para o paciente, em fazer uma reconvocação, de preferência telefônica, para que seja repetido, para que novos testes sejam realizados, para se saber realmente se ali é um falso positivo ou, de fato, é uma doença instalada de fato, tá? Que um resultado normal também não garante que a criança não apresente nenhum problema, tá? Por alguma razão, naquele momento ainda não foi possível detectar a normalidade, mas futuramente pode acontecer. Então, lembrar das limitações das triagens. No futuro, o que se espera? Né? Uma análise genômicas abrangentes por equipamentos automatizados de alto desempenho, uma identificação da predisposição a doenças, então, um estudo gênico familiar, né? Uma medicina mais preditiva, que faça planejamento de saúde individualizado, e a terapia gênica como alternativa de tratamento, né? Uma terapia que haja no gene para evitar as mutações, a não produção das substâncias, a obtenção de vias alternativas que podem gerar em acúmulo de outras substâncias e nas clínicas que observamos nas diversas doenças testadas pelo teste do pezinho e pelos outros testes de triagem neonatal. Aqui, gente, é um apanhado de pacientes com os quadros, tá? E eu gostaria que vocês opinassem. O que vocês acham que tem o primeiro bebezinho aqui da figura superior do meu lado esquerdo? Lado direito de vocês, a figura superior direita.
Estou pensando aqui, professora. Hipotireoidismo? Hipotireoidismo? Não. A figura do hipotireoidismo é a de baixo, é a preto e branca. Ah, sim. Olha que ele tem um faces até sugestivo de Down, inclusive, né? É um pacientinho provavelmente com Down e hipotireoidismo. Ele tem aquela língua protusa, achatamento de base de nariz, hipertelorismo ocular, que é o afastamento superior a aproximadamente 2 centímetros entre linha média do nariz e epicanto em ambos os lados. Ele tem fronte olímpica, ele tem baixa implantação de cabelo, tá? Então, a figura inferior do lado direito de vocês é o hipotireoidismo congênito. Essa figurinha pequenininha em cima é uma deficiência de biotinidase. Olhos letárgicos, como ele cita, né? Então, você tem uma fronte ampla, você tem olhos parados, né? Um faces, assim, de desatento, lembrando um quadro de cretinismo. Aqui na figura, para o lado esquerdo de vocês, temos 2 pacientes acompanhados pelas suas mães ou responsáveis. O que vocês imaginam que seja? Anemia falciforme? Perfeito, anemia falciforme. Porque a gente sempre tem que pensar na anemia falciforme mais prevalente na população negra, na população, né, que tem na raça negra, né, muito mais comum na raça negra, certo? Então, pacientes negros, pacientes pardos, você sempre tem que pensar na anemia falciforme. Observem também que eles estão no ambiente hospitalar. Paciente que tem anemia falciforme, ele é um paciente que passa por inúmeras internações, tem uma comorbidade muito grande, muito significativa, então é para ter em mente. E a figurinha de baixo, que é bem parecidinha, a figurinha colorida do lado esquerdo de vocês, inferior esquerdo. O que vocês acham que pode ser? Observem que ela parece um pouco com o hipotireoidismo congênito. Pelo menos você também nota hipertelorismo ocular, fronte olímpica, baixa implantação de cabelo, achatamento de base de nariz e protrusão lingual. Todas essas características estão presentes. Foi falado no chat fibrose cística, professor. Aqui é um quadro de PKU. Não é fibrose cística, é o PKU, fenilcetonúria. É porque fibrose cística, como falou na aula, não tem. É difícil diagnosticar pela clínica, né? Sim. Fibrose cística, normalmente ela tem manifestações bem mais tardias, por isso a importância no teste do pezinho, porque ocorre o quê? Uma fibrose pulmonar a longo prazo. Então, os pacientes, em geral, eles evoluem, eles falecem quando não tratados e não conseguem chegar sequer à adolescência, muitas vezes, quando não tratados, quando não diagnosticados, eles falecem com menos de 15 anos, menos de 10 anos, porque eles ficam com o pulmão completamente fibrosado e eles fazem insuficiência respiratória. Então, você não consegue fazer diagnóstico pelo faces. Já hipotireoidismo congênito, PKU, que é a fenilcetonúria, você tem uma condição maior de fazer diagnóstico pelo faces. O hipotireoidismo congênito é bastante clássica, essa figurinha preto e branca aqui que eu botei. É uma figura muito clássica. Onde vocês verem, lembrem do hipotireoidismo congênito. É o famoso, que a gente já está em desuso a fala, né? Cretinismo, né?
essa faces, que por questões pejorativas relacionadas ao termo está em desuso, mas que antigamente se utilizava bastante. E o paciente com PKU, ele tem, no caso da fenilcetonúria, um facies semelhante. Agora eu vou passar uma outra para vocês olharem e me dizerem. Aqui, e vocês imaginam que seja? Aqui tem muita dica, porque tem vários o quê? Digam aí para mim. Hiperplasia adrenal. Hiperplasia adrenal congênita. O que vocês estão vendo aí nessas fotos? Os tipos de Exatamente. virilização. Tipos de virilização. Vocês conseguem definir se é menino ou menina só pelo genital? Não dá. Não dá. Então, um paciente desse, se você estiver numa sala de parto, você não pode dizer que ele é menino nem que ele é menina. Ele é uma genitália ambígua. O sexo dele é indeterminado. Existe na declaração de nascido vivo, que é aquele papelzinho amarelinho, que o bebezinho sai da maternidade com ele. No momento do nascimento, ele é preenchido pelas técnicas de enfermagem, uma casulazinha, né, um quadradinho que você vai marcar lá. Sexo masculino, feminino ou indeterminado. Quando eu tenho um quadro desses, provavelmente eu tenho sinais de virilização, né? Eu tenho uma genitália ambígua e um sexo indeterminado. Então, você vai marcar lá, sexo indeterminado, conversar com os responsáveis. Se você tem uma equipe multidisciplinar, é recomendável que acione serviço social, psicologia, para explicar que aquela criança nasceu com uma alteração do genital, que não dá para dizer se é menino ou menina só pelo exame do genital, e que ela vai precisar fazer exames, vai precisar fazer uma série de exames, fazer cariótipo, fazer ultrassons, fazer várias investigações para definir o sexo. E que naquele momento ela não pode ser registrada ainda, não se pode definir, dar a ela um nome, ou feminino ou masculino. E é importante começar a investigação imediatamente, porque ela pode ter um tumor, por exemplo, do sistema nervoso central, que seja o responsável pela virilização. Tá? Por isso, a importância eu quis trazer para vocês, para ficar esse alerta, porque em algumas imagens pode-se ter a tendência de pensar que é o menino, porque se imagina que tem um pênis, mas atentem que tem uma estrutura semelhante a uma bolsa escrotal, hiperpigmentada, e que, se vocês realmente analisarem as 5 genitálias, elas não são típicas nem de meninas e nem de meninos. Então, pode ser tanto uma coisa quanto a outra, tá? Então, que fique essa informação para vocês, porque quando há uma pressão muito grande nas salas de parto para que o pediatra defina o sexo. E intempestivamente, sem analisar em detalhes, há uma tendência do profissional já dizer, a menina é menino, mas se ele tem dúvida, a recomendação é sexo indeterminado, fazer investigação multiprofissional para realmente definir esse sexo, né, genético desse paciente. Lembrando que se o paciente é criado em determinado sexo, né, é um menino que foi criado como menina, é uma menina que foi criada como menino, porque não houve essa avaliação, essa percepção de alteração anatômica ao nascimento, o que prevalece é o sexo psicológico, e é feita a correção cirúrgica para o sexo psicológico, porque se esse diagnóstico ele é dado de forma tardia, você já cria, aquele indivíduo já foi criado dentro de uma organização psicológica ou feminina ou masculina, e isso prevalece sobre as questões meramente orgânicas, meramente físicas, relacionadas com a genitalidade. Tá?
Assim, eu encerro a minha fala, estou aqui à disposição de vocês para alguma pergunta que possam vir a ter. Muito obrigada. Muito obrigada, professora, pela aula. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, a professora está à disposição. Acho que temos mais ou menos 1 hora de atividade, até um pouco menos, acho que uns 50 minutos. É uma aula extensa, mas eu tentei não me alongar demais para não ficar muito cansativo. Aula muito importante, né, professora? A gente sempre vê em questões sobre os testes. E foi muito preciosa. Pois é, e aí eu tentei justamente mostrar as figuras, né? Retirei da internet, para vocês verem como é realmente que eles são feitos, entenderem melhor. É bastante extensa, então não dá para a gente aprofundar amplamente cada tema, mas eu acho que deu para a gente dar uma visão geral para vocês, e quando vocês se depararem com os testes do pezinho, e vocês vão ter essa preocupação de olhar se está dentro das referências e perguntar sobre os demais testes. Vocês vão ver na prática de vocês de atendimento, de puericultura, de atendimento em maternidade, que o teste do pezinho é muito realizado. Já os outros testes têm uma frequência de realização bem menor. Tá certo, professora. Eu acho que o pessoal, no chat, eles só estão elogiando a aula aqui. Acho que não tem nenhuma dúvida. E nós agradecemos muito pela parceria que a senhora tem conosco, por ser nossa orientadora, né, mais uma vez. E muito obrigada por ter dado essa aula. Eu que agradeço. Boa noite a todos, então. Boa noite. Pessoal, quem não preencheu o Forms, me avisa que a Thay acabou de postar de novo no chat para confirmar a presença. Então, até a próxima, gente. Estou à disposição para o que mais vocês precisarem. Muito obrigada, professora. Tchau, tchau.